TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Boa noite, está começando mais um Conexão Esportes e neste fim de semana o que a gente mais tem é final, né, de campeonato. Todos os estaduais já na reta final e a gente traz todos os resultados para vocês. E o Mineiro? Será que vai dar o Cruzeiro mesmo? Já tem cruzeirense mandando mensagem pra gente. E eu já quero a sua participação no 3222-5052. É claro que a gente vai falar de Pentecostes, CSU, CSM e o Pentecostes está chegando na fase final. Acho que vocês já estão vendo aqui, ó, as camisas dos 4 classificados para a semifinal do campeonato. E hoje o sorteio ao vivo aqui no Conexão Esportes. Eu já vou começar dando boa noite para os meus convidados. Boa noite, Ale. Boa noite, Tainara. Boa noite, meus companheiros aqui. Todos estão em casa realmente. Hoje vamos aqui até participar de um sorteio, né? Pela primeira vez, né? Nós estaremos aqui ajudando na confecção das semifinais da Copa Pentecostes e nos estaduais, né? Basicamente, o Flamengo é quem tem a melhor vantagem de todas aí. Como a gente tem uma lista muito grande de estaduais hoje para falar, o Flamengo é quem tem a maior vantagem, mas claro, vamos falar do jogo aqui do Mineirão. Ô Gleison, meu telespectador, pode mandar mensagem, estou esperando, tá? Boa noite, Pedro. Boa noite, Tainara. Boa noite, pessoal de casa. Como a Ale falou, o Flamengo tem a maior vantagem, até porque era a maior diferença, né, entre os dois times, né? Nos demais jogos, a gente viu uma igualdade muito grande, né, aqui em Minas, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. E vamos falar muito sobre isso, sobre os campeonatos amadores também. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Tainara. Boa noite, colegas de bancada. Todo mundo está acompanhando aqui em casa. Mas é isso aí, né? Uma rodada cheia de decisões aqui nos campeonatos estaduais. E aqui em Minas, o Cruzeiro vai levando aí a vantagem para o segundo jogo, jogando aí pelo empate, né? Vamos começar falando do Mineiro, né? Isso. Mais justo, né? Começar Exato. falando do Cruzeiro. O que vocês acharam? Semana passada a gente falou do 50-50, né? 50, até falei porque da questão da vantagem do empate do Atlético e até o Mano Menezes falou depois do jogo e eu acho que na semana passada nós já tínhamos falado aqui também, né? Que essa história que o Cruzeiro ia ganhar fácil do Atlético, não é assim que funciona realmente os clássicos. É claro que algumas ocasiões já aconteceram, né, de goleadas e tal, mas era uma época que o Atlético estava numa crise institucional muito grande. Sim. Hoje o Atlético até tem uma certa crise, né, com a saída do Levi, mas não dá nem para comparar a situação. É mais uma crise externa que provocou a crise interna, né, Ale? A gente viu isso hoje. Os jogadores hoje correram mais, os jogadores do Atlético mostraram que eles têm potencial sim, mesmo não tendo ainda uma organização, não tendo um esquema tático tão bem definido quanto do Cruzeiro, o Atlético hoje mostrou um futebol que pode ser competitivo, né? Em pouquíssimos momentos do jogo a gente viu o estilo do jogo do Cruzeiro sendo muito superior ao do Atlético, né? O Cruzeiro até teve mais a bola, né? Mas é uma característica do Atlético pelos dois jogadores de lado muito rápidos e ativos que ele tem, né? E o Atlético, eu acho que a crise é muito mais assim na gestão do futebol. Exatamente. Do que uma coisa estrutural, que era o que acontecia 10, 15 anos atrás, né? Dentro de campo, desculpa te interromper, dentro de campo o time perdeu um pouco de força com a saída do Casares, né, logo no primeiro tempo, mas depois soube reverter um pouco a situação, né? Acabou empatando o jogo.
Mas aí o Cruzeiro, claro, realmente, como o Pedro disse, muito bem mais preparado taticamente, com uma tática melhor dentro de campo, soube correr atrás do prejuízo e virar o placar de novo. No primeiro gol, né, nesse gol aí do Marquinhos Gabriel, aconteceu uma jogada que já vem sendo característica, né, que é o Fred receber dos jogadores de meio do Cruzeiro, ele faz o pivô, devolvendo a bola e eles que finalizam para o gol. Ele tinha tentado no jogo de hoje várias vezes, mas ele não conseguiu se desvencilhar da marcação. Na primeira vez que ele conseguiu, né, fazer isso de forma correta, o Marquinhos Gabriel chutou, a bola resvalou no Leonardo Silva, enganando o Vitor e o Cruzeiro fez o gol. E o Leonardo Silva não tão bem, né? Ainda já... Não tão bem, mas não tinha outra opção, né, Ale? Já que o Hever estava lesionado, o técnico Rodrigo Fonseca, não guardei o nome ainda, gente. Primeiro jogo do cara. Até lembro o Thiago Nunes pouco, né? Que o Atlético teria tentou, né? Isso. Talvez fique com ele, né? Pelas características físicas, mas não. Rodrigo Santana, gente. Aí, ó, tá vendo? A gente Santana, não. A anulação do gol do Fred, todo mundo concorda? Eu concordo porque realmente há o desvio, né? No braço, a bola desvia na trajetória, né? Não dá pra não anular. É que o Rodrigo Fonseca que eu falei... Não, Fonseca que eu falei era o da Patrocinense. Por isso que ficou na sua cabeça. Exatamente. O escudo é igual, né? Então já confunde, né? O gol do Fred, se não tivesse o VAR, talvez o juiz não anularia, porque na hora nem os jogadores do Atlético reclamaram, né? E mesmo o Fred... que ele não foi intencional. E na hora, vendo uma vez, a gente não consegue definir. E eu ouvi e li vários comentários da torcida do Cruzeiro que o VAR está acabando com o futebol, que o VAR atrapalha, mas não é isso, né, gente? O VAR está ali e foi justo com o jogo, e é para isso que ele existe, para evitar injustiça, para evitar erros que sempre aconteceram. Foi bem utilizado. Foi muito bem utilizado, muito bem anulado. Então, já vou falar isso, que os atleticanos não concordam com você, Pedro. Não, nesse lance, do Fábio Santos, o VAR não atuou como devia. O Dailton do bairro Icaraí tá perguntando, pessoal, e o VAR? Prejudica o Galo na final, pênalti que não foi apitado, escanteio inventado, expulsão sem explicação. Não, eu acho que... 7 cartões para cada lado. Em relação... acho que tudo que ele falou aí tem sentido. Vamos por um. Menos, mas eu acho que falar... Se fosse para prejudicar, né, o Atlético, não teria anulado o gol do Fred. Eu acho que não dá pra dizer, talvez não é uma coisa assim... Pode errou para os dois lados, né? E acertou para o lado que anulou o gol do Cruzeiro. Mas igual, você acha que a bola, o escanteio do gol do Léo não foi escanteio? A bola... por causa da batida, né, no jogador do Cruzeiro, né? Realmente não foi, o VAR não viu. Apesar de que só fica claro isso na terceira câmera. Com o foco, né? Com aquela lupa que a gente consegue ver. A expulsão... O jogador do Cruzeiro reclamando de câmera lenta no final do jogo. Apesar que estava demorando. Muito mais do bandeirinha, que estava perto, né, do que do juiz. Que se alguém errou mais ali... Mas eu acho que foi um lance muito rápido. E o do Fábio Santos? Aí teve o Fábio Santos também. Pois é, mas eu acho que na questão do escanteio realmente teve esse erro. Qual o lance do Fábio Santos? Do pênalti. No final do primeiro tempo. Teve o pênalti, na verdade, do Dedé, né? Agarrando o jogador. Eu acho que foi o Fábio Santos foi que reclamou. Reclamou, né? Foi pênalti, acho que no Igor Rabelo, né? Do Dedé, agarrando, eu acho que foi pênalti. E a expulsão? Até agora ninguém conseguiu entender mesmo. Primeiro o Rafinha conseguiu ser expulso, tomou um amarelo e menos de um minuto depois tomou o outro, né? Foi expulso. Menos de segundos, né? Teve torcedor do Cruzeiro comemorando a expulsão, que aí não corre o risco do Rafinha jogar no próximo jogo. Que maldade com o Rafinha. Pois é. E depois o Adilson foi expulso do nada, né? Eu, pelo menos, não vi nada que o Adilson tenha feito para que ele merecesse ser expulso. Então, tá mais um erro do VAR, né? Aí vem a decepção do Emanuel, o corintiano. Um abraço, Emanuel. Ele disse que o Marquinhos Gabriel não era nem relacionado no Timão e tá jogando muita bola. Tem aquela questão também de alguns jogadores... Quando jogava não fazia nada, né? Tem pra isso. Pra falar a verdade. Há uma certa pressão, às vezes, com alguns jogadores, que alguns times parece que, assim, tem menos tempo de mostrar o futebol também. Né? E vai depender do esquema tático, o torcedor... Vocês vão arriscar placar pro próximo sábado? Bem difícil, hein? É pra fazer bolão? Eu não arriscaria. Vamos lá? Vai ler. Não, começa aí, então. Você... É pra eu começar? Você sugeriu? 2-1 pro Atlético, resultados iguais, o Atlético campeão. Acho que empata o jogo. 1-0 Cruzeiro.
Cada um... Eu ia também citar o palpite da Tainara também. Pra mim, 1x0 Cruzeiro. Tá bom. Se o Botafogo ganha Pra sozinho. você, empate? Empate. 1x1. Empate 1x1? 1x1. Título do Cruzeiro no empate. Sim. Acho que empata o jogo, assim, não é... Hoje eu vi que o Atlético tem totais condições de vencer o Cruzeiro. O Cruzeiro não vai ser franco favorito como estava sendo achado por muitos. Não, claro, acho que não Mas por parte da torcida do Cruzeiro, acho que sempre teve, até então, eles achavam. Mas eu acho que tem um pouco, às vezes, até de parte da mídia, às vezes. Tem certa, eu acho que não foi o nosso caso aqui, acho que estamos até tranquilos para falar. Tem sempre essa coisa, o time tá bem... já vamos... Porque teve gente que ficou decepcionada que foi só 2x1. Eu não acho que é um clássico, acho que o normal é ter esse equilíbrio. Pedro, também temos um acho. xará seu aqui, do município de São Gonçalo do Pará, do Quilombo. Um abraço, Pedro. Abraço, Também é Pedro Henrique, Pedro, não? Todo Pedro é Pedro Henrique, né? também Acho que acho que 98% dos Rocha Pedros. não é. O Pedro... Rocha não é. Mas você já viu a identidade? Vamos Porque vai que não é... fazer uma pesquisa aí. Vamos ver. O Pedro Henrique, lá de São Gonçalo do Pará, né, da comunidade de Quilombo, tá dizendo que o Cruzeiro é cabuloso e que o próximo jogo vai ficar 2x0 pro Cruzeiro e que o Fábio vai pegar um pênalti. Nossa, Pedro, o que é isso? Já tem o roteiro todo aqui. Tudo pronto já na cabeça dele. Falando em Cruzeiro, deixa eu mandar um abraço pro meu pai que tá acompanhando, deve estar feliz. Eu acho que ele é desses que 2x1 foi pouco, viu? Ele é um desses. E em relação aos goleiros, no que eu lembro, foi uma defesa difícil para cada lado, né? No chute do Luan, né? Do Luan e o do Marquinhos Gabriel, que o Vitor salvou também. Vamos falar de módulo 2 agora, então? E o Serranense, gente? Coimbra 0x0, o Serranense venceu. No nosso programa temos uma entrevista. Opa. O pessoal de BH que enviou pra gente, muito obrigada. Vamos acompanhar. É com o Fábio? Pedro Rocha. Com o Pedro Rocha? Com o Fábio, o Pedro Rocha Fábio, falando. Pedro Rocha repórter. Sim, o Pedro Rocha. Vamos com... Pessoal de Belo Horizonte, o repórter Pedro Rocha conversou com o Fábio no final do jogo. Vamos ver o que ele fala. Amigos do Conexão Esportes, boa noite. Aqui no Mineirão, o primeiro capítulo da finalíssima do Campeonato Mineiro terminou com uma vitória cruzeirense por 2x1. O primeiro gol celeste foi marcado por Marquinhos Gabriel num chute que contou com desvio em Leonardo Silva e não deu para Vitor. O Atlético ainda reclamou no final do primeiro tempo de um pênalti de Dedé em Igor Rabelo. Mas o Galo voltou melhor na segunda etapa e marcou com Ricardo Oliveira, que aproveitou o cruzamento de Tchará. Mas o Cruzeiro não ficou muito tempo no empate. A Raposa buscou novamente a vantagem com Léo, que aproveitou a cobrança de escanteio. Outro lance polêmico, aliás, porque não teria sido escanteio. Na visão dos atleticanos, a diretoria atleticana reclamou muito dessa jogada. O Cruzeiro também teve um gol anulado pelo VAR, um gol de Fred, que ele tocou com o braço e o juiz Wagner do Nascimento veio à cabine do VAR e anulou o gol de Fred. No final do jogo, tanto Rafinha como Adilson do Atlético foram expulsos. Rafinha do Cruzeiro e Adilson do Atlético. Do final, 2x1 para o Cruzeiro. Próximo jogo será no Independência, a diretoria atleticana bateu o martelo e desta vez será no Independência, no Horto que nós vamos saber quem será o campeão mineiro. E falando um pouco sobre esse clássico, nós também pegamos a palavra do goleiro Fábio, ídolo celeste, que falou um pouco sobre esse crescimento do Atlético, mesmo em momento de crise, e enfrentou a Raposa de igual para igual aqui no Mineirão. Eu acho que o importante é a gente ter confiança no trabalho, colocar em prática um bom futebol. A gente sabia que ia encontrar bastante dificuldade, né? E o Atlético recompôs ali todo mundo praticamente no setor defensivo, esperando uma saída errada nossa para aproveitar no contra-ataque e também usufruir da bola parada, né? Então ficou um jogo bastante difícil, mas que a gente controlou, teve boas oportunidades, o Vitor foi a defesa boa e tudo que tinha que acontecer no clássico, né? As duas equipes buscando a vitória, se iguala, né? 50-50, independente dos momentos que as equipes vivem, decisão, zera tudo, então a gente já tinha consciência que o jogo ia ser difícil, que a gente tinha que fazer o máximo para tentar reverter a vantagem. Tá aí, deixa eu só ver a mensagem dos meus telespectadores. Boa noite, o que favorece o Galo para o próximo jogo? O que favorece o Galo para o próximo jogo? A vantagem, né? Exatamente. Do resultado igual. E já foi definido pela diretoria do Atlético que o jogo vai ser no Independência, né? Que havia essa possibilidade do Atlético definir até amanhã.
né? Tinha esse Poderia, né, ser até no Mineirão. Aí tem dois lados dessa moeda, né? É inteligente. Oi, Voz do Além? Isso, É o que a gente tá falando. Isso. Tem dois lados, porque se for pensar pelo lado que o Cruzeiro se sente mais em casa no Mineirão, aí é a favor do Atlético. Mas se a gente for pensar pela renda que o Atlético vai perder com o público, aí já seria melhor e aquilo, a gente pode cogitar aqui, especular, né? Que, é um terçamento. Se o resultado fosse outro, né? Se o Atlético tivesse vantagem, talvez vão pensar mais na renda. Sim. Essa pessoa que perguntou, né, o que favorece o Galo para o próximo jogo, tá mandando um abraço pro Pedro, é o Wesley Serapião. Um abraço para ele, tá sempre assistindo a gente lá. Tem mais gente aqui falando sobre esse resultado, achando que foi injusto. Tem atleticano falando que não achou que foi injusto. Boa noite, parabéns pelo programa. Boa noite, Hamilton Botelho, lá da Flex. Ele acha que a arbitragem não teve culpa. Ele é atleticano e acredita que vai ser campeão no próximo jogo. Futebol não adianta lamentar. O que passou, passou. Eu também acho que não foi assim. A arbitragem, ela acabou com o gol do Fred, por isso que eu tenho muito cuidado, às vezes, de falar prejudicou deliberadamente. Tal. Teve o erro na questão do escanteio para o gol do Léo, mas houve também a anulação correta do gol do Fred. Então, vamos dizer, não é que houve uma compensação, não, e nenhum erro justifica o outro, mas o fato é que o Cruzeiro ele teve mais a bola, ele talvez procurou mais o gol, mas não foi nem de longe um massacre que as pessoas... Em momento algum foi um massacre. O Atlético teve até chance também, teve algumas chances de contra-ataque, eu acho que a entrada do Ceará no time, como até o Pedro, né, fez esse material muito legal para nós, falou... O Ceará ele dá mais opções para o time. O Luan muito nervoso, até foi tirado. Né? Além do Luan, eu senti até o primeiro tempo, Ricardo Oliveira e Fred, né, que são as referências de ataque dos dois times. Aquela hora que os dois tomaram o amarelo ali, os dois perderam totalmente o controle. Eles podiam ter chegado ali, se os jogadores não separam os dois, até serem expulsos, né? Jogadores tão rodados, né, que sabem que seus times dependem deles para finalizar, para levar os dois, tanto um lado quanto o outro, à final, e podiam ter sido expulsos por causa de bobeira. Falando da expulsão, o André tá mandando uma mensagem pra gente dizendo que a expulsão do Adilson teve a influência direta do Mano Menezes. Que o Mano e o Renato Gaúcho, eles têm comportamentos antiéticos na beirada do campo. Eles são os quintos árbitros, né? Eles apitam o jogo e pode sim ter favorecido, pode ter pesado, né? Então, que hoje a gente tem várias finais pra falar. Porque eu lembrei que o Mano e o Renato, eles são os quintos árbitros e o Sampaoli é o terceiro bandeirinha, né? Fica andando ali. Não para de andar para lá nenhum, né? Vamos de Coimbra, de Serranense, tá bonito, né? Na quarta-feira a gente recebeu o Michel aqui na Resenha Esportiva, né? Um bate-papo super bacana. Vamos lembrar agora, né? Quem não viu, né? Toda quarta-feira agora, né? Não só quarta, tem uma novidade para vocês. Quarta e sexta agora. Olha aí. Toda quarta e sexta, a nossa equipe está comandando a Resenha Esportiva. E na quarta da semana passada, a gente conversou com o Michel Eloy e o Serranense fez bonito mais uma vez. Exatamente. Né? Ganhou do CAP Uberlândia fora de casa. E eu fiz uma pergunta até pro Michel, que eles estavam torcendo para um tropeço do Uberlândia. Mas antes vamos falar aí dos gols do Serranense. Aí o gol do Uziel, estilo Ronaldinho Gaúcho contra 2002. A Inglaterra, né? 2002, lateral direito, ele tentou... Acho que nem ele lembrou disso. Não, mas ele tentou cruzar igual o Ronaldinho Gaúcho, que depois contou que o goleiro Cima vivia adiantado, né? O Cafu tinha contado para ele, aquela história toda. E aí o Ziel fez esse cruzamento, a bola entrou direto. E aí depois a cobrança de falta, o Cassiano fez o segundo gol. Inclusive... depois, no segundo tempo, o Serranense teve um jogador expulso, né? O Filipinho foi expulso, mas mesmo assim o time segurou a vantagem e no segundo tempo ainda fez mais um gol com o Miguel. Até tá meio rápido o gol aí na cobertura do pessoal lá da federação, né? No Maicujo. Porque foi muito rápido. Foi bem rápido, saiu o gol, vai ser meio rápido, dá para ver o final da finalização. Foi o segundo gol do Serranense. Não, o terceiro, isso é. Com essa vitória... O Serranense passa para o segundo lugar, porque o Uberlândia, como eu tinha perguntado para o Michel na quarta, vocês estavam torcendo para um tropeço do Uberlândia. Ele aconteceu, né? Que o Uberlândia perdeu para o Ipatinga ontem, de 2-0, 2 gols do Levi. O Ipatinga praticamente se livrou do rebaixamento
E aí, no caso, Coimbra, Serranense e Uberlândia estão classificados. CAP, Uberlândia e Nacional de Muriaé brigam pela última vaga com vantagem para o Nacional de Muriaé. Os outros times ainda brigam pelo rebaixamento, mas quem está com a situação mais complicada é o Atlético de São João del Rei, o Democrata de Sete Lagoas e o Uberaba. Provavelmente um dos três vai ser o outro rebaixado, além do Tricordiano. A gente esqueceu de uma coisinha. Essa camisa aí, a gente tem que fazer um sorteio com ela. Sim, eu vou só passar as finais e eu já peço o pessoal para mostrar a camisa aqui. Eu tô tentando tampar ela, o pessoal de casa. Mas só para lembrar então, né, que o Serranense podendo ficar em primeiro, ainda pode ficar em primeiro, né, porque o Coimbra empatou em 0-0 nessa rodada com o Nacional. Quem fica em primeiro ou segundo tem aquela vantagem de, na semifinal, valendo o acesso, jogar por 2 empates ou uma vitória e derrota por mesma diferença de gol. E o próximo jogo do Serranense é contra Ipatinga no próximo sábado. Exatamente. E na semana que vem vocês acompanham todo esse jogo, que a nossa equipe vai para lá acompanhar o Serranense. Fazer uma caravana. Vamos falar agora de todas as finais? Vamos emendar aqui, ó. Carioca, Paulista, Gaúcho e tem mais um monte. A gente começa falando do Carioca, claro, né? O time que tá mais tranquilo ali. O meu telespectador mandou mensagem. Final. Disse que hoje o Vasco não entrou em campo contra o Flamengo e que o Flamengo foi superior. E que o Vasco vai tentar levar para os pênaltis. É o Gleison, o vascaíno do Antônio Fonseca. Vamos pro Paulista? O Flamengo ganhou de 2-0 do Vasco. O Bruno Henrique tomou o cartão amarelo, né? É o terceiro, não joga, mas já ajudou bastante, né? E a torcida do Vasco é matar o Valentim. No Paulista, 0-0. E aí, como fica essa situação, Lê? Empatado, né? Quem ganhar o segundo jogo é campeão, empate. Aí é o time do o que gosta menos de fazer gol com o que gosta menos ainda de fazer gol. São Paulo, terceiro, 0-0 nos mata-mata. E aí, mais um 0-0 entre Inter e Grêmio. Lá também, quem ganhar, ganhou. É a mesma coisa. Mesma coisa, né? Vantagem do Grêmio apenas, né, que tá jogando. É só aqui em Minas que tem essa maravilha de 2 resultados iguais, dá o título. Super emocionante. 0-0, nada de gol. E agora a gente vai começar uma sequência de finais. Eu vou até esperar entrar os gols pra gente saber direitinho quais são, né? Vários campeonatos, como a gente estava dizendo, já estão nas fases finais. Aí Bahia de Feira e Bahia, o gol do Bruninho pro Bahia de Feira. E o Rogério, aquele que jogou no São Paulo, né? Jogou no Sport também, fez um gol no finalzinho para que o Bahia pudesse empatar. E aí no jogo de volta o jogo vai ser na Fonte Nova, né? Quer dizer, o Bahia de Feira perdeu aí uma chance de sair em vantagem. Teve um gol anulado pelo VAR também, o Bahia de Feira. Mas aí foi bem anulado, segundo os relatos. Aí Fortaleza e Ceará, cearense, dois gols do Edinho, que passou pelo Atlético aqui, né? Não foi tão bem, já voltou pro Fortaleza. E aí o Fortaleza vai poder perder por um gol de diferença na semana que vem. E aí o CSA... Isso, é que a gente priorizou os times que estão na Série A, né? Já, daqui 2 semanas já começa o Campeonato Brasileiro. Exatamente. E aí o CSA ganhou do CRB, gol do Robinho, O bom é que esses dois times não precisam nem reduzir o nome, né? Já fica ali direto. Eles já são abreviados. E ali na comemoração a Podi, né? Jogou no Náutico e Sport, um clássico, né? Depois de 9 anos o Náutico voltou a jogar nos aflitos. E um gol, né? super inédito. Tinha 9 anos que o Náutico não ia pra final? Não, jogando nos aflitos. Porque foi campeão ano passado. Ali o gol do Sport foi do Ezequiel. Tava usando a arena... Isso, lá em São Lourenço da Mata. E aí Toledo e Atlético Paranaense, passou rapidinho aí. Aí novamente o gol do Sport, né? O gol do Ezequiel, ex-atacante do Botafogo. E aí Toledo e Atlético Paranaense, o gol do Bruno, zagueiro. Com TH. O Atlético com TH jogando com um time sub-23, com um ou outro jogador mais veterano, mas a maioria aí dos jogadores jovens, né? Faltou só a gente falar do Campeonato Goiano. O Atlético Goianiense venceu por 3-0 o Goiás. Acabou com a maior vantagem dos campeonatos que a gente fala mais é do Flamengo, mas o Atlético Goianiense... Quem tem realmente a maior vantagem. Mas tem uma diferença, né? O mando do segundo jogo aí é do Goiás, então vai ter mais torcida do Goiás. O Flamengo, ele ganhou 2-0 fora de casa, vamos colocar assim, né? Que o Vasco, meio por pirraça, não quis jogar no Maracanã. Nesse caso dá para usar isso, porque
saiu aquele acordo provisório, Flamengo e Fluminense, para administrar o Maracanã. 6 meses? Isso. E aí o Vasco preferiu jogar no Engenhão, acabou que não deu nada certo. O Flamengo vai poder jogar, podendo perder por 1 gol. E o Atlético Goianiense também podendo perder por 2 gols, mas com o mando do Goiás. Eu ia já chamar uma outra reportagem, mas eu vou pedir o Rafael para mostrar pra gente essa camisa. Porque a gente falou que tem sorteio, já tem um monte de gente aqui, Pedro. Só falar para sorteio. É a camisa da 4ª Copa Pentecostes, que já tá chegando na fase final. Pode aproximar mais, Rafael. Eu vou segurar ela que eu vou te ajudar. Opa, vai lá. Vou segurar ela pra você. Camisa da 4ª Copa Pentecostes, já tá chegando na semifinal, né, Pedro? Já Isso. tem pergunta. Pode falar a pergunta já? Pode? Pode, vou mostrar as costas dela também. Para ganhar a Legal, camisa da 4ª Copa Pentecostes, né, você tem que responder para a gente qual foi o time que se classificou em primeiro lugar na classificação geral, lá na primeira fase da Copa Pentecostes, hein? E essa aí só quem realmente acompanha as redes sociais da Copa Pentecostes. Acompanha o programa. Quem acompanha o programa, vou deixar porque até não lá. tem no Google não, hein? Não adianta jogar lá não, que não tem. Então, quem foi o primeiro classificado no geral da fase de grupos da Copa Pentecostes, depois vocês respondendo certo, quem responder certo, a gente vai sortear a camisa para vocês. Eu vou até queimar uma pergunta, só com uma curiosidade muito interessante, tem que falar. Que uma pergunta que eu tinha pensado também para fazer, não agora, ou hoje ou na semana que vem, eu vou falar. Que nós tivemos o Adilson e o Rafinha expulsos hoje, né, no jogo Cruzeiro e Atlético. Na final de 2017, os dois foram expulsos também. Os dois, o Adilson e o Rafinha, no jogo do Independência, que o Atlético ganhou de 2-1. Um é expulso, o outro fica sentido. Quer ir junto, né? É uma dupla. E o Rafinha foi expulso primeiro, naquela vez, e o Adilson depois. A mesma coisa que aconteceu hoje. O pessoal tá me perguntando que horas que vai ser o sorteio da semifinal da Pentecostes. É no segundo bloco, tá? Eu vou só chamar agora para vocês aquele quadro meu e do Pedro, que a gente fala um pouquinho da nossa rotina, né, Pedro? É o nosso foco na balança, né? Essa semana eu quis trazer para vocês um pouquinho das marmitas que a gente está recebendo lá do pessoal da Nato Forfeit e mostrar um pedacinho também do nosso treino. E a briga contra a balança continua. Essa semana eu queria mostrar para vocês um pouquinho da alimentação. Toda semana a gente recebe as marmitas da Nato Forfeit. Dá pra ver que elas são super fáceis de fazer. É só colocar no micro-ondas por 4 minutos e já tá pronto. É essencial para aquelas pessoas que têm uma rotina acelerada. Eu consegui me adaptar super fácil. Elas parecem que vem bem pouquinho comida, né? Mas na verdade você fica satisfeito. E nada melhor do que emagrecer com uma boa alimentação. Além da alimentação, a gente segue firme na academia. Lá na Estação do Corpo, 3 vezes por semana e cada dia um treino diferente. E esse treino aí que vocês estão acompanhando foi o treino de braço. Siga aqui, focada na minha dieta. E na semana que vem vocês vão acompanhar um pouquinho da rotina do Pedro Martins. E aí, Pedro, segue no foco na balança? Tá aí, semana que vem é o Pedro que conta pra gente um pouquinho da rotina. Tá difícil? A próxima matéria, né? Tomara que seja semana que vem. Não, tá difícil não. A gente tá, tanto eu quanto a Tainara, estamos sim perdendo bastante medidas, né? Acho que talvez a próxima vez que a gente voltar lá na Rafa, a gente já consegue mostrar pro pessoal de casa as diferenças em números, né? Tanto minha quanto as suas. E é isso, a alimentação melhorando, fazendo um exercício naturalmente, a gente conseguiu melhorar nosso peso aí. E a nossa condição física. É tudo, né? A gente sobe escada, a gente não morre e por aí vai. Marcelo, vamos de Conexão Combate? Tem Divinopolitano, né? Isso aí, na semana retrasada, melhor dizendo, a gente anunciou a vitória do Juan Alvarenga naquela seletiva que classifica para o maior evento de luta agarrada do mundo, que vai ser realizado agora em setembro, na Califórnia. E nós, do programa Conexão Esportes, no Conexão Combate, eu e a Luma, conversamos com o Juan Alvarenga. Ele foi até a Academia Baçaí Karatê e bateu um papinho com a gente sobre essa conquista. Vamos ver.
Sejam bem-vindos a mais uma edição do quadro Conexão Combate, o quadro do programa Conexão Esportes, onde todos os domingos a gente traz informações sobre as artes marciais aqui em Divinópolis, região e também em todo o planeta. E Luma, primeiramente, boa noite. 2 semanas atrás a gente mostrou a participação, a preparação do nosso querido aqui atleta Juan Alvarenga lá na seletiva do ADCC em São Paulo. O Juan conseguiu a classificação para o torneio que vai ser realizado na Califórnia agora em setembro e a gente está com ele aqui, a gente convidou ele para vir aqui até a Academia Bassai Karatê para a gente poder entrevistar ele, falar como é que foi essa preparação, essa vitória e também a preparação para o campeonato que vai ser disputado em setembro agora, né, Luma? Primeiramente vamos conversar com a Luma. Luma, boa noite, dê as boas-vindas aqui também ao nosso querido convidado. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, Juan. Eu queria saber do Juan qual foi a maior dificuldade enfrentada lá no campeonato. Então, acho que sem dúvida o campeonato, igual eu falo, o campeonato é a parte boa, né? A diversão. Eu acho que a pior parte é o treinamento, a dieta, tipo, tudo que gira em torno da preparação. Acho que para isso é a pior parte. Juan, quantas lutas você teve no total durante esse campeonato? Foi um campeonato muito extenso, né? Era uma seletiva lá em São Paulo na semana retrasada. E para você, assim, claro que a luta mais importante deve ter sido a luta da vitória, da classificação. Mas quantas você participou? Como é que foi o seu cronograma de participação nesse evento? Eu fiz 6 lutas em um dia. Tipo, 6 guerras, né? Então é um evento que não tem faixa. Não é dividido por faixa, é dividido somente por peso, não tem idade, não tem nada. Então, tipo, foi para a América Latina inteira, né? Tava o campeonato muito, muito difícil. Comecei a lutar, era 1 hora, 1 e pouco. Depois consegui até a semifinal, depois parou o evento, fui lutar a final só umas 8 horas da noite. Então, tipo assim, além dos desgastes da luta, até o desgaste de ficar no ginásio o dia inteiro, que é a parte foda. No outro dia a gente fica exausto. Então, leve a gente nunca treina, né? Tipo, eu treino todo dia, mas tipo, tento tomar cuidado para não machucar. Como vai ser um período de muito tempo de preparação, então a gente não pode ficar naquela vontade de treinar, que vai acabar machucando. E eu sempre gosto de chegar nos campeonatos no ritmo, eu gosto sempre de estar lutando. Então, eu vou lutar um campeonato da Confederação, que vai ser em Salvador. E tô negociando para lutar um evento em Nova York também, que é só convidado que luta. Ainda não tenho certeza, que vai ser em agosto. E depois vem o ADCC, né, que é meu sonho, meu maior sonho. Só mostrar pra gente aqui as medalhas que você conquistou nessa competição lá em São Paulo. O prêmio que o Juan conquistou, tá aí. E também você trouxe as outras medalhas. Quais são essas outras duas? Na verdade, o Mundial é esse, né? Que é o Mundial da Confederação, dividido por faixa, peso. E esse aqui é o brasileiro também, que era a Confederação Brasileira, que foi no Rio. Esse aqui também foi nos Estados Unidos, o Mundial. E essa aqui é o ADCC, que na verdade o ADCC não é um Mundial. O ADCC é uma Olimpíada da luta, não só do jiu-jitsu, que é... como se diz, o ADCC não é um evento do jiu-jitsu, é um evento de toda a luta agarrada, o greco-romano, e sempre o jiu-jitsu prevalece, né? Então, como se fosse uma Olimpíada, não tem faixa, não tem idade, não tem nada. A única divisão que tem é de peso, que a minha foi 66. Fora isso, não tem nada mais que divide a categoria. Luma, mais alguma pergunta? Gostaria de perguntar ao Juan como que ele está participando desse campeonato, patrocinadores, como é que é as dificuldades, porque a gente como atleta sabe que às vezes a maior dificuldade, às vezes nem é treinar é complicado, mas faz parte da vida do atleta, mas a parte mais difícil ainda é arrumar o patrocínio para estar participando desse tipo de competição, porque aqui no Brasil é bem complicado, não dão valor aos atletas, às vezes vê os atletas das Olimpíadas e falam assim, o Brasil ficou em 26º, mas você vê que não incentivam o esporte aqui no Brasil. Eu acho que a gente fica até numa colocação muito boa. E eu queria saber do Juan, como que ele está fazendo para participar desses campeonatos? Então, hoje, igual eu falo, o treino, a gente fala do treino, mas o treino, querendo ou não, é um hobby, é o que a gente gosta de fazer, né? Tem dia que a gente tá cansado, tem dia que a gente não quer treinar, mas a gente não vive sem isso. Então, hoje, graças a Deus, eu não posso reclamar tanto, tem muita gente que me apoia, mas o que eu sempre falo, quando se trata de Divinópolis, principalmente, é uma cidade complicada de patrocínio. Hoje,
atualmente eu tenho um patrocinador só em Divinópolis, que é a Ascani Turismo. Tem a Ledion, que é de Perdigão, e tem o Marcelinho, que é o cara que eu represento a equipe nos Estados Unidos, e um advogado americano que, tipo assim, paga um salário para mim por mês. Bom, gente, então vamos finalizando aqui mais uma edição do quadro Conexão Combate. Se você tem algum destaque aqui da região, um destaque muito bacana nas artes marciais, os contatos estão aqui embaixo, aqui no nosso rodapé. Juan, muito obrigado pela participação. A gente aguarda novos resultados das suas próximas participações e assim que a gente tiver eles, a gente vai divulgar aqui com certeza. Se Deus quiser, pode jantar com a agenda aberta para vocês, sempre puder. E é isso, vamos trabalhar para ser campeão, se Deus quiser. Isso aí. Juan, muito obrigado mais uma vez pela presença. Boa noite, até semana que vem. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Juan. Obrigado, pessoal de casa. Isso aí, até semana que vem com mais uma edição do Conexão Combate. Gente, o pessoal às vezes fica me mandando mensagem falando que eu não leio todas as mensagens. Na verdade, eu vou tentando pegar todas aqui à medida que a gente vai entrando nos assuntos, né? Falou de Cruzeiro e Atlético, eu tento falar de todo mundo que me mandou mensagem falando de Cruzeiro e Atlético. Então, assim, só para eu ganhar um tempinho aqui com o pessoal, um abraço pro Michael Gianni, que tá sempre participando com a gente. Ele disse que o Flamengo é grande só na torcida. Ah, meu Deus, tá me cutucando aqui, viu, Ale? Um abraço pro pessoal que tá com... Ixi, tem muita gente, Eu tô levando em consideração os anos e anos de cheirinho, né? Ai, pessoal, o Filipinho lá do Lesadões do Cannabis. Deixa eu só fazer até essa nota aqui de lamento, né? É com muita tristeza que os meninos do Cannabis participam hoje aqui do programa, mandando a mensagem e tá deixando todo... Já que eu mandei abraço pro meu pai, que estava acompanhando o programa e gostou bastante da vitória do Cruzeiro, deixa eu mandar um abraço pra minha mãe e pro meu padrasto também, que adoraram. Gente, eu vou confessar pra vocês que eu tava até cochilando na hora do jogo. E eles deram um grito tão grande no primeiro gol do Cruzeiro que aí eu fiquei contada, né? Porque eles estavam assistindo o Cruzeiro, não me deixam assistir o Flamengo. Então um abraço pra vocês lá no bairro José Tomás. Vamos falar de amador? Começando pro CSU, o Bruno, né, que já tá fichado lá no CSU, acompanhou mais uma rodada. Vamos ver o que rolou. Foi realizado neste domingo pela manhã a partida entre Barcelona e Maria Helena, jogo válido pela 6ª rodada do Copom CSU. Os dois times vinham de vitória na última rodada, o Barcelona conquistando a sua primeira vitória no campeonato e o Maria Helena com 100% de aproveitamento. O Maria Helena, aproveitando a boa fase, pressionava o time do Barcelona e abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo, com Jezinho. O primeiro tempo terminou com 1-0 para o Maria Helena. Destaque para a sequência de defesa do goleiro Diego Jaber, do Barcelona. A segunda etapa começou com pressão do time do Barcelona e logo aos 4 minutos, Gabriel chutou. A bola desviou no zagueiro e foi parar no fundo das redes. O Barcelona pressionava, mas não foi o suficiente para mudar o placar. O time do Maria Helena perdeu 100% no campeonato, mas continua invicto. Já o Barcelona continua em busca da segunda vitória no campeonato para conquistar a classificação. Graças a Deus, fui muito feliz no lance lá. Estava no lugar certo na hora certa. Vem treinando bastante firme para poder estar sempre buscando melhor para o time. O time do Barcelona é um time que está em constante crescimento. É um time que está sempre buscando vitória, com muita harmonia, um time unido, é uma família. O time está aí hoje, tive o mérito de fazer o gol, né? O goleiro deles também dá um mérito para eles, que salvou muita bola. Mas o time está entrosando, o jogador novo está chegando aí, eu estou chegando agora também, tem uns 4 aí. O próximo jogo, com certeza, a vitória vai vir, já que nós estamos invictos no campeonato com 2 vitórias e um empate. Todo mundo está de parabéns aí hoje pela garra e é só o quente também que está matando hoje, né? Voltando. Opa, oi! Aqui a gente já estava pensando em tudo aqui. Isso. Tá aí o CSU. Vamos ver a tabela dos confrontos? Borussia 1, Associação Danilo Passos também 1. Real Cláudio 1. América Danilo Passos também 1. Que isso? Só teve empate nessa rodada. Tá aí o Barcelona, que a gente acompanhou 1-1 com Maria Helena. Gente, só empate. Real Madrid 2, LDU 2. Agora vem as vitórias. O Puma 4-3 no Verona. E Juventude perdeu para o Alvorada
goleada por 2-1. Semana que vem tem mais ou semana que vem dá uma pausa por causa dos feriados? Provavelmente dá uma pausa, né? A maioria dos campeonatos vão pausar na semana que vem. Contar pro pessoal que não adianta me ligar aqui no tablet, não. Eu leio as mensagens, Escutou um barulho, realmente. ligação não dá pra eu atender, tá, gente? Vamos falar de CSM, então? Já emendando CSU e CSM. Acabou a primeira fase lá e já tem time classificado. Classificadaço. Vocês duvidam quem é? Vamos ver quem é. Vamos acompanhar a rodada do CSM. E a última rodada da primeira fase do campeonato CSM Flex Solar começou em um jogo da categoria Master. Minas Sec versus Restaurante Sabor Caseiro. A equipe do Restaurante Sabor Caseiro queria a vitória e a liderança do campeonato e venceu por 3-2. Do restaurante, quem marcou foi o Willismar, Sidney e Andertone. E da Minas Sec, Luiz Fernandes e Wilson Vaz. Restaurante Sabor Caseiro já classificado para a próxima fase. Já na categoria veterano, um grupo completamente embolado. O jogo entre Pastelaria JK e Mecânica Bocaiúva foi considerado um jogaço com 7 gols. Pastelaria JK 4, Mecânica Bocaiúva 3. Para a Pastelaria, 3 gols de Giovani e 1 gol de Rafael Leandro. Já do outro lado, quem marcou foi Thiago Ribeiro, Flávio Júnior e Fabrício Jeremias. Pastelaria JK é líder do grupo com 7 pontos. Na categoria adulto, um time que não perdeu para ninguém. Era a vez de Constru Borges versus Unimed. E mais uma vez, Davi, o nome do jogo, marcou 2 vezes. A Unimed até que saiu na frente com Vinícius Gomes, mas no final, 2-1 Constru Borges, 8 pontos e líder isolado da categoria. Graças a Deus a gente entrou aí errado, né? Porque nosso time não estava todo aqui. Tomamos o gol muito rápido, o time deles retrancando, perdendo, precisava da vitória, certo? Aí, graças a Deus, nosso time chegou aí, tivemos a tranquilidade de ir pra cima. Graças a Deus fiz esses 2 gols aí, ajudando o time para a 4ª vitória e classificado, né? Agora vamos voltar mais tranquilo pro jogo da volta. Tá aí, vamos pra tabela do CSM. Daqui a pouquinho eu explico o que o Daniel tá fazendo aqui do meu lado. Já tem muita gente que sabe, né? Categoria adulto, Barra do Serginho, 0 pontos. Constru Borges, como eu disse na reportagem, já classificado com 8 pontos. Venceu todos os jogos. Grife Esportes, 5. Semear, 4 e Unimed Atuar Arquitetura, 3. Vamos para outra categoria. Na categoria veterano, bem misturada essa categoria, talvez a mais disputada. Cervejaria do Teia e Pastelanche JK dividem a liderança com 7 pontos. E depois, os outros 3 times têm 2 pontos. Então, todo mundo tem chances de classificar. Claro que Pastelanche e Cervejaria do Teia já estão praticamente classificadas. Expresso Fernandes, Mecânica Bocaiúva e Nova Embalagem com 2 pontos. E a categoria Master, Edinha Areia de Vibal com 3, Grupo Minas Sec com 1 ponto, Nova Embalagem 6, Restaurante Sabor Caseiro também já classificado com 8 e até o Car com 2 pontos. Na semana que vem faz uma pausa por causa dos feriados e volta na outra semana já com a 2ª fase do campeonato. Daniel, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, prazer é todo meu. Boa noite a galera. Valeu. Boa noite, Daniel. O que rolou nesse final de semana, Pedro? Vamos lá primeiro com a matéria, né? O Daniel é o organizador lá, o chefe da Copa Pentecostes. Ele que comanda. Quem manda e desmanda lá. A gente acompanhou, como eram 4 jogos, né? E a gente tem bateria só para 2, né, gente? E também não dá para editar todos. A gente fez os 2 do meio dessa vez, que foi entre Constru Borges e Morada Nova, e City e Ajax. Vamos acompanhar, então. Chegamos nas quartas de final da Copa Pentecostes e o que não faltou foi emoção nos 2 jogos que acompanhamos na tarde de sábado. O City, atual campeão do torneio, enfrentou o Ajax com certo favoritismo. Breno abriu o placar para a equipe do Ajax e Diego ampliou.
Após o susto, a equipe do City reagiu com Lucas Alves e Luan. Luiz Henrique e Lucas Novaes viraram para os azuis e Lohan marcou o terceiro para o Ajax. André conseguiu empatar a partida na base da raça, faltando 30 segundos para o final do jogo, levando assim a disputa para os pênaltis. Logo na primeira cobrança, Wesley marcou para o Ajax. Já pelo City, Lucas Alves parou no goleiro. Bruno converteu o seu. Reginaldo marcou e na cobrança decisiva, Breno deu a classificação para o Ajax. No segundo jogo, a equipe que disputa todos os campeonatos amadores possíveis na cidade passou por cima do time do Morada Nova. E você já deve saber de quem eu estou falando, hein? O incansável Lajinha marcou 5 vezes, Fabinho fez mais 3 e Renan e João Flávio completaram a goleada do Constro Borges. Paulo Henrique, Leonardo e Thiago 3 vezes foram os responsáveis pelos gols do Morada Nova. Graças a Deus, foi um jogo lindo, um jogo muito bonito, todo mundo jogou na bola, respeitando em primeiro lugar os adversários, né? Que isso aqui é uma confraternização, todos nós aqui somos amigos e graças a Deus, e de um time nosso que no início era desacreditado, nós já estamos aí entre os 4 com a partida maravilhosa, disputada na bola e se Deus quiser, além do título, que com certeza vamos tentar brigar, vou tentar ainda sair na artilharia que estamos brigando aí para isso. Favoritismo conquista com vitórias, né? Hoje o nosso time entrou bem, conseguiu fazer o gol e a gente vai chegar forte para o semifinal, respeitando a outra equipe também. Tá aí, ó. Vocês já estão vendo aqui os 4 times semifinalistas da Copa Pentecostes. Isso aí, só timaço, viu? Começando aqui, que time é esse? Constro Borges, multicampeão aí. Lá na ponta tem o Constro Borges. Ajax. Com Pedro. Vera Cruz. E a fortíssima equipe do Palestra. Isso aí. Aí, para você de casa entender, a gente vai fazer o sorteio neste momento de quais vão ser os confrontos, isso, né, Daniel? Isso. Como que funciona? É o time A, B, C, D, né? Isso. Aí o A vai pegar o D e o B pega o C. Aqui tá A, B, C, D, gente, dentro dessa sacola. Cada um de nós aqui estamos representando um time do campeonato. Daniel, chega mais pertinho de mim. Isso. A gente está representando um time do campeonato. Constro Borges, Ajax, Vera Cruz e Palestra. Cada um de nós vamos tirar um papelzinho de A, D. Quem sair com A e quem sair com D se enfrentam. Quem sair com B e com C se enfrentam. Vamos começar? Vamos. Estou aqui na ponta, vou começar então. Representando o Constro Borges, pra gente saber qual a letra vai ser o Constro Borges. Tchananã. Ixi, até eu fiquei nervosa, gente. Nossa, tá parecendo sorteio de Champions. O que é isso, meu Deus? Constro Borges, time B. Ou seja, automaticamente o C vai enfrentar Constro Borges. Vai lá, Lê. Pro Alexandre. Vamos lá. Esse aqui. Vamos ver. Tá nervoso, gente? Parecendo lá a Copa do Brasil, Libertadores. Já temos o primeiro. O Rafael vai se aproximar aqui do Alexandre. Dá um zoom lá pra gente ver e vamos tirar os outros, mesmo a gente já sabendo que os são os de cá, né? Vamos lá. Pode ir lá, Daniel. Quero até ver se o pessoal de casa já tá me mandando aqui. Vera Cruz A. Vera Cruz o A. E automaticamente ali a gente vai ter o D. Nossa auditoria aí, vigiando, tudo certo aí. Então vamos de novo, hein? Os confrontos. Constro Borges versus o Ajax. Ajax. Vamos mostrar as duas aqui, Rafael? Constro Borges e Ajax se enfrentam. Já tem uns dias, Daniel? Tem, vai ser dia 27. É daqui 13 dias. Vai fazer uma pausa também por causa de feriado. Da Semana Santa. Vai ter o clássico também, sabe? Que... Daniel descansar, né? Depois nós vai ter um infarto. E aí, do de lado cá temos Vera Cruz e Palestra. Lembrando, né, que a gente mostrou na reportagem que essa semifinal desse ano foi bem diversificada, né, Daniel? A gente não está tendo a Inter, que é um time que sempre chega nas fases finais, o City, né, que foi o atual campeão, foi eliminado nesse final de semana.
Então, mostrando aí cada vez mais que qualquer um dos times que inicia a Copa Pentecoste pode chegar na final, independente de favoritismo. Foi o último a classificar com um saldo bem negativo e está chegando, e está surpreendendo. Já eliminou com raça, né, o Ajax. Arcanda, a melhor equipe que estava até então. Contou a nossa resposta. O pessoal de casa que percebeu, ó. Mas já tinha acabado. Já está na hora de encerrar o sorteio. Daniel, só para o pessoal de casa entender, nos confrontos, quem ganhar, ganhou. Isso, aí passa para ser o finalista. Os dois finalistas. Empate pênalti. Como nas duas reportagens, né? Foi a segunda semana que teve pênalti, né? São só 3 cobranças de pênaltis quando eles empatam, para definir quem vai avançar. Ó, o pessoal já tá mandando aqui, falando que a Copa é super bem organizada, dando parabéns para você. Já é a quarta, né, Daniel? Isso, já é tradição. Isso. Tá virando... Acabando, já começa a pensar na outra. Isso. Só que é de ano em ano. É uma pena porque a gente não tem esse orçamento para estar fazendo 2 ou até mesmo mais. É uma coisa que a gente sempre fala nessa cidade, né? Então tá aí, gente, os confrontos. Vamos só decidir o sorteio aqui, Alexandre. O número de 1... É bom que o Daniel tá aqui, ele vai ver que a gente não mentiu, né? Isso. De 1 a 37. 1 a 37. Que foram as pessoas que falaram nos arcanjos. Que acertaram. E só pra gente não deixar nenhuma dúvida, foram 4 equipes, né, que ganharam todos os jogos, porém o critério de desempate é o saldo de gols. Isso. Então o saldo do Los Arcanjos foi o melhor do que os outros times que também tiveram 9 pontos. Somando tudo, saldo de gols. Número, então, semana passada falou no mais alto, vou falar no mais baixo, então hoje, 11? 11? Isso. Vocês têm abraço pra mandar pra gente já encerrar? Eu vou só fazer aqui uma menção que ficou faltando pela falta de tempo do campeonato pernambucano, né? Nós falamos do esporte náutico, mas o Santa Cruz, né, treinado pelo nosso Leston Júnior, vai jogar na Copa do Brasil quarta-feira contra o Fluminense, né? O Fluminense vai estar realmente jogando com o Santa Cruz na quarta, no Maracanã, o primeiro jogo Fluminense-Santa Cruz. O segundo jogo, na outra quinta-feira, o Leston realmente fazendo um bom trabalho lá no Santa Cruz. E também fazer uma menção aqui, outro divinopolitano que vai ter uma decisão recentemente, né, que é o Guilherme Xavier, que está lá no ABC de Natal. A final do Campeonato Potiguar foi definida só agora, porque o América de Natal ganhou o segundo turno. E aí a final vai ser ABC e América tradicional, vão ser nas próximas 2 quarta-feiras. Então, 2 divinopolitanos podendo aí chegar longe de competições nacionais e estaduais. Também mandar um abraço então para o Lécio e para o Guilherme. Boa sorte, desejar boa sorte nesses confrontos aí para eles. E o Ale me ajudou muito, que aí eu já consegui achar o número 11 aqui. Legal. Certinho, né, Daniel? Isso. Os arcanos, quem leva a camisa, né, da quarta Copa Pentecostes é a Larissa da Silva Santos. Final do telefone 7899. Ela até tinha pedido para mandar um abraço pro pai dela, o Denilson. Um abraço pro Denilson. Meninos, vamos embora? Vamos lá. Daniel, muito obrigada, viu? Parabéns. Tá aí, tava esquecendo de falar, era disso. É isso que a minha voz do além tá me lembrando. Só que a gente não entendeu nada, né, pessoal? Copa Divinópolis, gente. O primeiro jogo, o jogo de abertura, Associação Danilo Passos versus João Bocajosa. Eu fui lá, acompanhei. Um abraço para os meninos lá da Associação do Danilo Passos, porque eu tenho um carinho especial, né? Todo mundo sabe por quê. Esse pode, Pedro, é porque meu marido joga lá. Então eu tenho que torcer pra esse time, gente. Não faz sentido. E eles venceram por 2-0, um jogão, viu? Tô falando aqui que eu gosto muito dos meninos da Danilo Passos, mas o pessoal do Bocajosa também é um time super tradicional em Divinópolis. E um abraço pro Guilherme, que marcou os 2 gols, que até ganhou, né, no final do ano, a categoria de melhor atacante. Um abraço, viu, Gui, do Forte. Vambora, Daniel, muito obrigada. Parabéns pela Copa. O prazer é todo meu. E tamo junto pro ano que vem também. E a gente tá sempre à disposição. Pedro, até semana que vem. Lembrando que semana que vem quem comanda o Conexão Esportes é o Pedro. Isso mesmo. Semana que vem a gente tá aí com as finais, né? Os jogos de volta dos campeonatos estaduais, Mineiro, Carioca, Paulista, todos aí que a gente conseguir, o Ale filtrar pra gente ali pro Brasil afora, a gente vai trazer. Vamos falar. E tem a resenha na quarta também, né? Com a equipe do Conexão. Bom fim de domingo pra todo mundo. Semana que vem não tem amador, né? Semana que vem não tem amador. Vamos. Tem o quê? Tem o campeão do Baixão também.
É, sim, Na sexta-feira. sexta-feira da Paixão também uma programação especial para vocês. Tamo aí com tudo. Beleza. Marcelo, muito obrigada. Eu que agradeço, Tainá, eu agradeço a companhia de vocês e até semana que vem vamos estar lá em Nova Serrana acompanhando a partida de Serranense e Ipatinga pela última rodada da primeira fase do módulo 2. A gente vai fazer uma caravana aqui, né, Ale? Fazer a caravana e torcendo para que o jogo do acesso, né, no começo de maio, seja aqui também, né? Sim. O Serranense mantém essa vantagem, pelo menos seja segundo colocado na fase de classificação, e aí também dando tudo certo, a gente vai lá no jogo do acesso aí. Muito obrigada pela sua companhia. Só passando rapidinho os confrontos, então ficaram Constru Borges versus Ajax e Vera Cruz versus Palestra. Até semana que vem, não, até dia 28. Semana que vem os meninos comandam Mas aqui até essa quarta. bagunça Até organizada. quarta-feira. Até quarta-feira na Resenha Esportiva e amanhã na reprise do nosso programa às 15h30. Muito obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau!